Olha, gente, que coisa, não é mesmo? Vamos gravar do meio da aula. Mas tudo bem. O hat trick, ele é basicamente o truque da cartola. E na música do Djonga ele não fala essa frase, mas, novamente, interpretando a letra, dá para entender o que o Djonga quis passar, né, colocando esse título. E trick trick é truque, então trick or treat, trazendo até para o dia de hoje, né, no Dia das Bruxas. E aí eu coloquei até uma imagem do Chris, que eu não achei a imagem dos irmãos dele, quando o Chris ele vai para uma festa fantasiado de Prince. E pelo jeito vocês já perceberam que eu sou bem fã de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Acho que tá nítido. E bom, nesse episódio eles perguntam, né? Trick or treat, doces ou travessuras. Então, é basicamente isso. Eu vou deixar com a Raquel para ela dar mais dicas com vocês e no final nós vamos mostrar algumas questões. Juliana, Então, a te dica é posso... essa. Prestem atenção nas coisas. Claro. Não, pode terminar, que eu quero falar até a respeito do trick or treat, mas termina primeiro, por favor. Tá bom. Então, basicamente é isso. São coisas que são legais, que estão no nosso dia a dia e que podem sim ajudar, inclusive nos vestibulares. Pode falar, Pro. Não, eu ia falar que você falou bastante da questão da palavra, da expressão idiomática, né? Trick or treat, por exemplo, né? A gente acabou de falar, doces ou travessuras, é uma super de uma adaptação, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, não tem nada a ver as duas palavras, o treat, você teria que fazer uma interpretação, que foi como a gente chegou em português para poder adaptar, né? Porque até essa comemoração do Dia das Bruxas é uma coisa recente no Brasil, a gente não tinha essa tradição, né? Tem agora, acho que questão de uns 10, 15 anos, né? Mas é uma super adaptação. E que, de repente, lá mais para frente eu vou mostrar um texto a respeito disso, Sim. do Enem, exatamente que se eu ficar preso àquela palavra do jeito que ela está lá, eu não vou conseguir interpretar nada. Raquel, agora é sua vez, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu separei 6 dicas aqui, tanto vale para o Enem quanto para a FUVEST. Acho que são dicas super pertinentes. Vamos lá. Tem que compartilhar. Você compartilha o meu slide? É esse, Raquel, é esse? Esse mesmo. Tá. Então, gente, aí é o seguinte. O primeiro é assim, ó. Pratique bastante os tempos verbais. E aí eu trouxe um verbo que aí persegue vocês a vida inteira, desde o 5º ano, né, até o 3º ano do médio, que é o verbo to be. Eu acho que se eu perguntar agora, quem sabe o verbo, conjugue o verbo to be, será que vai? Então, o verbo to be é o verbo ser, estar, né, da língua inglesa, da língua portuguesa, e eu acredito que na língua portuguesa é muito mais difícil, porque ele vale o ser, estar, e aí se você for conjugar, meu Deus do céu, é uma loucura. E na língua inglesa nem tanto, porque ele vale para os dois, certo? E aí se você... O que acontece? Eu trouxe essa dica porque se você vai ler uma frase, se você consegue identificar o tempo verbal, vai facilitar muito a interpretação do contexto, né? Suponhamos, o verbo to be no passado, I was. No presente, I am, né? E no futuro, I will be, né? Se você consegue pegar isso, nossa, gente, é sério, vai facilitar muito na hora da leitura, tá? E a compreensão também. Isso eu trouxe o verbo to be, porque é um dos mais difíceis, eu acho, da língua inglesa, né? Na questão de conjugação. E é o que te persegue a vida inteira, né? E aí eu também peguei assim, é isso mesmo, Kaique. Aí eu trouxe também assim, ó, deixa eu pegar aqui uma anotação que eu fiz. Considerando alguns detalhes na língua escrita, quando você estiver lendo, é muito importante prestar atenção na ordem regular das frases, porque eles geralmente seguem um padrão, que é o padrão até quase parecido da nossa língua também, que é o sujeito, verbo e os complementos.
Logo, se você consegue identificar isso, também vai facilitar muito, muito, muito a sua vida na hora da prova, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre os verbos. Bom, gente, a questão dos verbos, você vai ter que buscar mesmo, né? Tipo, pensa num verbo, tipo, o verbo trabalhar. Como que é o trabalhar no passado, no presente, no futuro? Vai fazendo anotações e você vai ver, vai dar super certo, tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica, eu coloquei estudar os artigos. Deixa eu pegar aqui. Os artigos, por quê? Na língua portuguesa, nós temos artigos definidos e indefinidos. E aí a gente tem lá a menina, o menino, e tem aí o artigo definido, né? A, o, as, os, e os indefinidos, umas e uns e umas, ok? Só que na língua inglesa, você usa o THE, e ele serve como os artigos definidos, e assim, é muito mais fácil, gente. Então, tipo, nem fica tão nervoso assim na hora da prova, que é muito mais fácil. Os artigos definidos, você só coloca o de e pronto. E os indefinidos, você vai usar o a ou o em. E o que acontece? 99% dos casos são assim, 99%, porque, lógico que tem algumas outras regras, né? Eu nem trouxe para não, sei lá, dificultar, mas, enfim, vocês vão compreender quando der. Eu trouxe aqui alguns exemplos, quer ver? Ó? Exemplo, cadê? Quer que eu abaixo, Raquel? Não? Oi? Não, é porque eu tô... É que eu tô com o meu computador aberto, aí eu tô acompanhando pelo computador também. Então, assim, gente, deixa eu só ler para vocês para ficar mais claro. Os artigos definidos, o, a, os e as, eles são representados por de, tanto no plural quanto no singular. Olha só, percebe? Tipo, é muito mais tranquilo, sabe? Essa questão. E para apontar os artigos indefinidos, que é uma, uns e umas, são usados o a e en. O a é usado antes de palavras iniciadas com som de consoante. E en, antes das que iniciam com som de vogal. E aí eu trouxe alguns exemplos. Só que se depois você buscar lá no YouTube algum material, assim, alguma coisa, vai ficar bem mais fácil, tá? Hoje é lógico, a gente tem muito pouco tempo, aí é muita coisa, muita informação. Mas então, ó, vamos lá. Exemplo, a ball, a dog, I have a cat, né? Se eu fosse falar na língua portuguesa, tipo, eu tenho um gato, uma bola, ou a bola, tipo, pensa nisso, assim, ó, eu usaria aqui as bolas, eu colocaria the balls, né? Porque na língua portuguesa a gente tem todas essas os, as, e a gente tem que usar todas essas palavras. Na língua inglesa você vai usar o de, e para os artigos indefinidos, você vai usar só o a e o en. Então, a ball, a dog, I have a cat, an umbrella. Tá vendo? Começou com vogal a palavra, você vai usar o en. Olha lá, an ice cream, vogal de novo, ice cream, você usa o en. E quando a palavra começa com consoante, você usa o a. Entenderam, gente? Eu acho que eu estou um pouco nervosa, não sei o que está acontecendo. Mas, enfim. Depois, se a professora Cíntia quiser falar alguma coisa, aí tudo bem, mas basicamente isso, a questão dos artigos, é muito importante que vocês saibam, tá bom? Vai facilitar bastante também na hora da prova, tá? Deixa eu ver a terceira aqui. Aqui, ó. Leia diferentes textos em inglês. Por quê? Se você começa a ler texto em inglês, mesmo que você, dependendo do grau de conhecimento, eu acredito que até a professora Cíntia, assim, tem algumas palavras que, às vezes, eu não sei o que significa, na verdade, como na língua portuguesa. Então. E aí a gente tem que buscar. Então, assim, quanto mais você lê, mais facilitar a sua vida. E o mais engraçado, gente, hoje, para vocês, eu tenho 40 anos, eu não tinha essa facilidade que vocês têm hoje. Eu tinha que ir à biblioteca, ficar pesquisando livros para qualquer tipo de estudo.
Hoje vocês têm tudo na palma da mão, no celular. Então, assim, você pode buscar textos, ó, deixa eu pegar aqui os textos que eu peguei. E, ó, para você ler diferentes textos. Quais são esses textos? Blogs, livros, revistas, jornais estrangeiros, as charges também, e isso cai bastante, né, nas provas, tanto do Enem quanto da FUVEST. Então, assim, você percebe o tanto de possibilidade que você tem na palma da sua mão, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente fica... Eu falo isso até para os outros alunos. Eu já percebi que eu já perdi 2 horas no WhatsApp, tipo, com nada, sabe? Às vezes, se você pegar 10 minutinhos aí do seu... 10 minutos, sério, 10 minutos. E aí você pega lá uma charge e fica tentando adivinhar. E o que será isso? Pega uma palavra que você já conhece, sabe? E aí você vai adquirindo conhecimento. Isso é muito importante. A leitura, ela é muito, muito, muito importante, tá bom? E aí essas dicas é isso. Você vai achar isso, então, em blogs, livros, revistas, os jornais estrangeiros e nas charges, beleza? Essa questão da leitura. Quer ver? Deixa eu pegar outro que eu trouxe. E o que é legal também? Sabe o que você faz? Um livro que você já leu em português, tenta ler ele em inglês, porque aí o que acontece? Você vai percebendo como que as palavras elas vão se conectando, sabe? Quer ver? Inclusive, eu tenho um aqui, deixa eu pegar. Eu não sei se alguém já leu esse livro aqui, ó, dá para ver? Não, Raquel, põe mais pertinho. Quem mexeu no meu queijo? Isso. Tem esse livro em inglês, Raquel? Oi? Tem ele em inglês? Tem ele em inglês. Tem. Esse, ele é assim, maravilhoso. Então, se você já leu em português, e aí você já sabe a história, imagina, vai ficar muito mais fácil para você isso daí, tá bom? Uma dica também da questão de leitura. Aí, deixa eu ver a quarta dica. Aqui, que isso me ajuda muito, essa quarta dica. Veja vídeos no YouTube. Gente, é sério, o YouTube me salva, assim, todos os dias, sabe? Às vezes tem aluno que pergunta alguma coisa, ai, Jesus, porque se eu pegar uma gramática, ter que ler, eu falei, eu não vou conseguir, então eu vou lá no YouTube rapidinho, isso ajuda muito, muito, muito. Tem vários canais, assim, que são maravilhosos, é lógico que tem outros também que não ajuda em muita coisa, sei lá. Inclusive, esses dias, professora Cintia, eu peguei um professor xingando outros professores de babaca, eu falei, nossa, que cara louco. Meu Deus! Sério? Eu falei, nossa, que bobeira. Nossa, mas enfim. Mas tem assim, gente, tem uma galera fera, assim, nos vídeos do YouTube. Assistam. Se você tem... Igual eu falei assim, ó, dos verbos mesmo, os tempos verbais. Se você joga lá no YouTube, meu Deus, aparece tanta coisa. Isso vai ajudar muito, muito, muito. Os artigos também. Você vai ter uma puta de uma aula, sabe? E aí eu coloquei até 2 canais aqui que eu assisti alguma coisa, eu achei super interessante, que é o English in Brazil e o BBC Learning English. Depois dá uma olhadinha lá, é super válido, eu adorei. E dá para aprender. Raquel, até, inclusive, você falou de celular, esse da BBC eu tenho no meu celular, ó. Tá vendo? O tempo inteiro. Então, sei lá, você está às vezes na fila do banco, né? Tem vídeo, o máximo de vídeo que tem, e que ele tem a transcrição embaixo, o máximo é 5 minutos. Então, é 1 minuto, 3. E aí tem um menu, que é isso que você falou. Tem gramática, tem pronúncia, tem texto, tem tudo, absolutamente tudo lá. Inclusive, quando eu dou aula de som, eles têm uma professora maravilhosa, que eles põem som por som para a gente aprender a falar. É muito legal. E tem texto também. Então, tudo que tem oral, tem o texto para você bater. É bem legal. Bem legal. Então, assim, você vê, gente, tem muita coisa na palma da mão de vocês. Tá na mão de vocês mesmo essas questões, né? Mas pratiquem, pega um texto,
se você não entendeu nada, busca algumas palavras, e aí você tenta já interpretar, porque as questões de Enem e FUVEST é trabalhar a interpretação mesmo, entendeu? Então, assim, vai para cima, tá? A outra dica, aí eu coloquei do YouTube, beleza? Realize exercícios. Ah, tá. Realize exercícios da prova. Isso é muito importante, tipo, muito, porque senão você vai chegar lá e você vai, que é isso? Meu Deus do céu! Eu não estava esperando por isso. Então, assim, se você pega as provas anteriores, o que você faz ainda para ajudar? Você coloca lá para cronometrar o tempo, porque você vai ter uma ideia de quanto tempo você levou para resolver aquela questão. Se você não consegue, se você já muda de tema, o que eu faço? Sabe? Porque chegar lá na hora, não bater um desespero e você deixar até em branco, sabe? Então, assim, é muito importante ver os exercícios, as provas anteriores. Até porque, tipo assim, para ver como que funciona mesmo, sabe? Os temas, do que está falando, e aí você vê lá a questão dos tempos verbais, se fala muito do passado, se fala algo do futuro, presente. Isso é muito importante. Eu acho que todos os professores, não só que a gente da língua inglesa, mas geral fala. Pega as provas anteriores do Enem, estudem por ela. É ou não é, gente? Eu sei que vocês estão fazendo assim, aí não é? Então, tem que estudar. Gente, o Enem não é muito criativo com questão. Busca mesmo, porque tem muita questão parecida, tem muita questão semelhante. Isso Verdade. mesmo. Por exemplo, né, Raquel, vai cair, pode se preparar. Sempre na prova de língua inglesa vai cair uma história em quadrinho, sempre. Sim, entendeu? é isso mesmo. E outra, esqueci, eu ia falar depois, Raquel, mas agora que eu lembrei. A turma da Mônica, eles disponibilizaram agora na pandemia todas as histórias em inglês, português, como é que chama aquele site que era do Dimenstein? Catraca Livre, tem tudo lá, inglês, português. Então, para você ter uma intimidade com o tipo de texto, né? Como é que é a história em quadrinho. E é legal a gente ver inglês, português, muito, até de tudo isso que a gente falou até agora, né? Como é que aquele termo trick or treat chegou nisso, por exemplo, né? Bem legal. É isso mesmo. Bom, gente, é isso. E aí, a sexta dica, eu coloquei aqui. Pode falar, Ju. Não, pode concluir, que depois eu falo. Tá bom. Ah, tá. Eu vou para a sexta dica, então. Aprimore o seu vocabulário. Gente, é o seguinte. Se você não faz isso, aí não adianta nada também. Porque aí você vai chegar lá, você vai pegar um texto e vai olhar e falar: vixe, deu ruim. E deu mesmo. E deu mesmo. Porque você vai falar: não estou entendendo nada. Então, como que você vai fazer isso? Você precisa enriquecer seu vocabulário. E como você faz isso? Lembra que eu falei? A gente, às vezes, fica 2 horas no Facebook, no Instagram, tipo, às vezes vendo coisas da vida dos outros que tem nada a ver, vendo notícias que não tem nada a ver. É sério. Então, o que você pode fazer? Se você gosta de música, pega a letra de uma música, pega um verso da música, tenta traduzir, porque isso daí vai fazendo que você enriqueça o seu vocabulário. Todo dia, gente, são 10 minutinhos por dia. Se você pegar 10 minutos e ir lá no Google, onde quer que seja, anotar 10 palavras, tipo assim, como fala geladeira em inglês, fogão em inglês, copo, caixa, trabalho, amor, vai anotando. Tem um caderninho com todas essas anotações. E, se você fizer isso todo dia, 10 minutinhos, você tem noção, numa semana, o quanto de palavras você vai ter? O quanto você enriqueceu o seu vocabulário? E isso, gente, serve também para a língua portuguesa até. Porque se você parar para pensar, na hora da redação, o que acontece? Eu, como corrijo algumas redações, e eu estou aprendendo ainda, eu vejo que tem muitas palavras repetidas. E se você começa a buscar os sinônimos, olha como isso enriquece para você. Então, assim,
Se você segue um pouquinho dessas dicas que eu dei, que a Ju falou, que a professora Cintia e o Kaique vai continuar falando, olha, eu tenho 80% de certeza que não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Vocês têm uma galera aqui, ó, por trás aqui, que está super disposta a ajudar vocês, e vamos para cima, porque melhor que o meu sonho é poder compartilhar desse sonho de vocês, tá bom? É isso, valeu, obrigada, tá bom? Vou deixar agora com a professora Cíntia, desculpa o nervosismo, tá? É Ju, isso. você quer falar alguma coisa antes? Eu quero. Então, Pode falar, o querido. Herbert, ele até sugeriu um aplicativo que dá para falar com os gringos, a galera que está assistindo. Gostaria de saber se vocês, o que vocês acham. Se vocês acham legal que nós montamos um grupo no WhatsApp e aí nós mandamos os links no grupo da Ubuntu. E aí nós estamos, como provavelmente essa vai ser a última aula, né? Nós ficamos disponíveis para tirar dúvidas de vocês e até compartilhar essas ideias de sites, de vídeos, de aplicativos. O que vocês acham? Manda aí Eu no acho chat uma da boa gente. ideia. E aí, de repente, é isso mesmo, Raquel. Inclusive, por exemplo, antes da gente entrar, eu estava lendo aqui que daquela revista Nova Escola, saiu um texto, eu vou até, Raquel, se você é lá do Learn, você vai receber o Kaique. É um texto sobre língua inglesa, a questão da gente ser cobrado sabe? Ai, mas você fala que nem americano, para desmistificar, sabe? Bem legal, já estou mandando para todo mundo, então aí já vai ser, já vou publicar lá, já vai ser a primeira publicação, bem legal da Nova Escola. Eu acho muito legal, pode fazer. O Ju, estou dentro. Aí, então eu vou compartilhar o meu do Kaique. Então, ó, antes da gente pensar na questão mesmo, eu acho que foi falado bastante coisa a respeito de língua inglesa, que eu acho importante. A Raquel falou um monte de coisa importante, que eu acho que quando a gente fala de língua, a gente não fala de uma língua só, a gente fala de linguagem, né? E que o aprendizado é uma coisa que a gente constrói parte a parte. Então, se vocês, por exemplo, pegarem uma prova do Enem de língua inglesa, vocês vão ver que ela vai cair 5 questões e são questões pequenas. O que eu quero dizer? Nesse sentido, a prova de língua inglesa eu acredito que é uma prova fácil, mas não significa que a gente não tenha que prestar muita atenção na interpretação de texto. Então, este texto que eu vou colocar para vocês, por exemplo, ele é uma figura muito emblemática, muito significativa, e ele tem só uma chamada. Ele apareceu numa revista que eu vou falar daqui a pouco, mas antes de falar disso, a Raquel falou de umas coisas que eu acho é importante pontuar agora, antes da gente ver o texto, tanto o meu, e eu sei que o Kaique vai falar de texto de FUVEST. Então, todas aquelas dicas que a Raquel foi falando, se eu começar a minha prova, lembrando que eu sei como que se faz a construção das sentenças, né? E isso é para qualquer língua, porque as línguas que a gente chama do mundo ocidental, que somos nós, todas constroem o texto desse jeito, né? Sujeito, verbo e complemento, principalmente essas que a gente conhece melhor, o espanhol também, para quem for escolher, então a dica também vale para isso. Então, se eu conseguir lá para a sentença, eu perceber isto, tá? Ó, onde está o verbo? Se o verbo está no lugar, provavelmente o sujeito está lá perto e o complemento também. Por mais que eu inverta, não vai poder estar lá no final da página. Então, isso me ajuda. Se eu entender, eu lembrar dos meus professores de português, do professor de cursinho, de redação, de língua inglesa, de linguagem, até desde uma professora do primeiro ano, quando eu apresento um texto, uma história, uma fábula, um conto de fada, eu tenho uma divisão básica que muitas vezes o professor de português cobra da gente, né? Eu sou professora, eu cobro dos meus alunos, assim,
Geralmente, o texto tem 3 grandes partes. A primeira parte, que é a apresentação da ideia, da hipótese, da pergunta, da dúvida ou da crítica que eu vou fazer. E isso, se eu for fazer, me pedirem para escrever um texto dissertativo, eu também vou fazer isso. Eu vou apresentar do que eu vou falar. Aí eu vou ter nos 2, 1, 2, 3, dependendo, geralmente a redação é de uma página, né? Eu vou ter o desenvolvimento do texto. Aí ali é que eu vou falar contra, a favor, nada disso, vou retrucar, vou brigar, é ali no desenvolvimento. E aí eu vou fechar o texto. Eu tenho um parágrafo de fechamento. Então, não é só fechar, achar palavras legais que indiquem que eu fechei, não. Eu fiz uma discussão, eu apresentei, eu comparei, eu fiz uma contradição, eu mostrei uma pergunta, fiz uma dúvida, não sei, eu vou fechar. Conforme o meu aquele texto, ou conforme a dúvida da professora Raquel, conforme o que a professora disse e afirmou, eu acho que temos estes caminhos para o futuro. Eu não concordo, eu acho que mais estudos, mas eu preciso fechar aquilo que eu apresentei como ideia. Por que que isso é importante? Aí a gente começa a construir um quebra-cabeça em que liga o que a Raquel falou e o que eu vou falar e o que o Kaique vai mostrar lá em outros tipos de texto. Eu vou mostrar um para vocês de FUVEST, o Kaique vai mostrar eu vou mostrar Enem e o Kaique de FUVEST. Então, assim, ó, a parte gramatical é super importante, mas aí já está entrelaçado com aquilo que ela falou, ó, se eu conseguir identificar o tempo verbal. Então, se eu notar que naquele texto tem muito passado, provavelmente é uma história que já acabou, que aconteceu. Ela não tem relevância agora, mas ela tem relevância de eu saber, né? Por exemplo, um conto de fadas, geralmente eu falo no passado. A ideia é que a criança imagine aquilo como foi lá no passado, tá? Aí tem isso tudo que a Raquel falou, artigo, o verbo, se tem substantivo, como é que eles se colocam, né? Como é que é mais ou menos a formação, o número de linhas de um parágrafo e etc. Tá? Por que que isso facilita a minha leitura? Mesmo que eu esteja num texto em língua portuguesa, se eu tenho claro que o autor, ou os escritores, ou o blogueiro apresentou, desenvolveu e terminou, tá? E a gente não está falando assim, não precisa ser o Machado de Assis. Isso é uma ordem lógica de qualquer pessoa que escreve. Até a gente, quando vai preparar a aula, não tem? Eu vou apresentar, eu vou desenvolver e vou terminar a aula. Até com lição de casa para outra, mas eu vou terminar. Daqui a pouco a gente vai fazer um fechamento aqui, tá? Isto me ajuda até aí procurar a alternativa do texto, porque eu sei já que, na maioria das vezes, eu gostei do número da Raquel, eu sempre uso esse número na minha aula, nada é 100%, 99% do tempo é assim que eu construo um texto, eu apresento, eu desenvolvo e eu concluo. Então, fica mais fácil a minha busca, né? Dependendo da pergunta, ele está falando da ideia geral, dependendo da pergunta de interpretação, ele quer detalhes, dependendo da pergunta, ele quer que você se coloque a favor ou contra, que você perceba o tom do texto. Será que aquele texto, o jornalista estava a favor ou contra um determinado coisa? Isto tudo vai de encontro com o que a gente tem falado de interpretação. Este texto que eu vou mostrar para vocês é assim, tá? Ou seja, óbvio, e outra, quanto mais eu ler, mais eu amplio o meu vocabulário. E outra, isso que é uma coisa que a Raquel falou que eu acho legal. Assim, a hora que eu estou lendo informalmente por 10 minutos, é assim, vai ter, às vezes, um montão de palavras que eu vou ler lá no meu texto e que eu vou descobrir o sentido porque ela está conectada com outras palavras. Então, eu não preciso saber palavra por palavra, eu preciso compreender o texto como um todo. É isso que o examinador quer saber. Será que ele vai entender o texto como um todo? Que é isso que a gente vai fazer agora aqui. Então, este meu texto é assim, ele é uma questão 4, ele caiu no Enem de 2017, tá? Foram 5 questões, uma das questões era essa. Então, ele punha
Ele tem esta figura, claro que aqui já acho que não sei quantas vezes que a gente escaneou, mas ele é de lá, no original. Eu percebo, aí eu vou começar, quem já deu aula aqui no... Pro, Oi, fala, Kaique. eu tô vendo o slide ainda da Raquel, Jura? das dicas dela. Meu Deus, não acredito. Eu vou fazer de novo. Peraí. Ai, Kaique. Oh, meu Deus. Peraí, Kaique, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo aqui. Aqui. Share. Acho que tem que fazer de novo, né, Kaique? Screen. Aqui. Share. Foi, Kaique? Questão 4? Oi. Foi, Tá. Pro. Então, voltando. Se bem que aquilo tudo que eu falei ainda não estava aqui. Chegamos no texto agora. Obrigada, tá, Kaique? Você falou na hora certa. Então, ó. Este texto foi apresentado assim. Eu não lembro para quem... Acho que eu fiz uma aula no dia 1º, eu falei dele, mas aí eu foquei só na interpretação. Não falei tudo isso que eu estou falando de texto. E aí ele tem... Eu vi que este texto, eu vou explorar tudo que ele me dá lá na hora do exame, tá? Eu vou tenho que entender bem o que é essa figura. Eu vou olhar a fonte. Ele é da Reader Digest, de setembro de 93. Isso. E aí, eu tenho que olhar, tá vendo? Ó, essa mancha que eu olho aqui, ó, eu não sei se eu entendi direito, tá? E eu tenho um parafuso aqui, certo? Aí eu vou ver o que ele está me pedindo. Aí eu vou ler lá. Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Ok. Neste texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, antes de eu mostrar as alternativas, eu já vou até mostrar a certa, a gente vai pensar. Primeiro, eu vi que no texto publicitário, por que eu estou falando? Porque ele que me disse aqui no enunciado. Lá no começo, a Juliana falou de leitura de enunciado, tá? São utilizados recursos verbais, que é o que ele escreveu aqui em cima, e não verbais, que é a figura aqui, para transmitir a mensagem. Então, eu só sei que é um texto publicitário que apareceu nessa revista em 93, tá? E foi no Enem de 2017. Ao associar os termos any place e regret, tá lá no verbal, a imagem do texto, constata-se, ele quer o tema, ele quer o geral, ele quer a ideiona do texto, só isso. Por isso que é pequenininho a imagem e é o que estava lá na Reader Digest anunciando, tá? Aí eu volto lá e fico pensando, bom, óleo, eu sei o que é, óleo, provavelmente, por causa de palavra cognata. Down, eu imagino que é tudo que é para baixo, e road é bem parecida, é uma palavra que eu escuto às vezes em língua portuguesa, que é estrada, né? Aí tem, take your car just any place. Ele pediu para eu analisar o any place e o regret. Aí combina, né? Any place é uma palavra que às vezes eu também sei, mas junto com any acho que eu me perdi, eu não sei o que é, tá? E o regret, tá? Então, eu sei que é o texto publicitário, aí a gente vai começar a pensar, ó. Ele está perguntando para a gente se o texto é a importância da. Se o tema da propaganda é a preservação do meio ambiente, é a manutenção do motor, por forte candidata, escolha da empresa certa, consistência do produto, conservação do carro. Eu já tiro de cara, ó, não é preservação do meio ambiente e não é conservação do carro. Não é, tá? Não tem carro, não tem, embora seja um anúncio publicitário. Pode ser da manutenção do motor? Pode, porque tem óleo e parafuso. Pode ser consistência do produto? Também pode, né?
mas ele também não é um candidato forte. As duas que eu ficaria em dúvida é a manutenção do motor e a escolha da empresa certa. Aí eu pergunto, por que que a resposta é a letra C? Porque, ó, eu vou fazer a tradução para vocês, tá? E essas palavras aqui, ó, a gente consegue, pelo que vocês, eu imagino, que é uma coisa que a gente falou, que está falando aqui desde o começo, que vocês estando aqui, a gente fazendo cursinho, se preparando para a FUVEST e para a Enem, a gente não tem conhecimento zero, nem de língua inglesa, nem de nada, tá? A gente vê filme, a gente escuta música, a gente vê, às vezes, notícia, até notícia de quando a gente tem alguma coisa muito importante fora, ela vem em inglês, então as coisas ficam. O nosso cérebro, ele tem a língua inglesa muito forte. Então, leve o seu carro em qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender no final da rua. Então, é por isto que é a escolha da empresa certa. O que aconteceu? Eu não escolhi a empresa certa. O que aconteceu? O meu carro vazou óleo, provavelmente eu fiquei parado ali precisando de socorro, tá? Então, por que eu escolhi esta propaganda para falar com vocês? Porque é uma propaganda que ela é totalmente embasada na minha interpretação de texto. E os elementos verbais e não verbais que me levariam, por exemplo, à preservação do meio ambiente, consistência do produto, se fosse isso, eu não estava falando, eu teria a marca do produto. Então, se fosse o bom, sei lá, aquele Texaco, que era o importante, teria alguma coisa dele, não tem. O importante provavelmente pode ser uma propaganda de um pool de empresas que mexem com petróleo, com óleo, e que está falando para a gente escolher a empresa certa, que provavelmente as empresas que estão dentro deste pool que fazem troca de óleo. Tá certo? Então, eu acho que é isso, né? E você se atentar muito àquilo que a questão pede, isso a Raquel falou muito bem, não é só de língua inglesa e língua portuguesa, o problema de matemática, às vezes eu não sei fazer a equação, porque eu não entendi, eu não li direito. Eu descobri, na época, quando eu estava no cursinho igual vocês, que eu tinha problema de matemática porque eu não lia o problema, eu não conseguia ler o enunciado do problema e escrever, transformar em número o que estava sendo pedido. Lá no cursinho, não foi nem o professor que me ensinou, era com colegas que a gente fazia tudo junto, que foi me falando, ó, tá vendo? Ele falou, se você tiver um carro, olha, um carro, mas este carro está com problema e você tem que andar tantos quilômetros e você vai lendo e entendendo. Muitas vezes eu tenho esse problema. Eu leio e eu me apavoro. Então, por exemplo, eu sei, porque no caso de vocês, ai meu Deus, já não sei essa palavra, é ler e entender. Calma e faz, porque sempre tem 2 ou 3 alternativas que não fazem parte. É assim, é só preencher a letrinha para colocar lá. Tá bom? Agora é a vez, Kaique, eu acho que eu tenho que vir para cá, né? Isso. Aí Pro, você você vê... falou de matemática, inclusive o professor do cursinho de matemática, o Vinícius, ele vive falando isso, que matemática é tipo uma língua estrangeira. Nas Exatamente, palavras, Kaique, é ele isso explica mesmo. isso. É isso mesmo, eu concordo plenamente. Kaique, posso pôr a questão inteira? Sim, Tá bom assim? tá bom. Tá. E é isso mesmo, Kaique, eu acho assim, E outra, você pega esse texto do Kaique aqui, ó, só para falar, meu Deus do céu, Ave Maria, você está lá na hora do exame, já está nervoso, cansado, com fome, né, com calor. Aí você pega um texto desse, aí tá, Scientific American, senhor, né, calma, respira e lê primeiro. Vai, Kaique. Então, eu peguei esse texto porque ele
o vocabulário nele é bem parecido com o que a gente está vendo agora, né? Porque ele fala de doença mundial, então a gente está ouvindo isso o tempo todo. E porque, que nem a professora disse, aqui, ó, Scientific American. Tá falando de ciência. A gente tem que lembrar que 80% do conteúdo científico produzido e publicado está em inglês. Você olha esse texto e fala, nossa, é um calhamaço, é Os Miseráveis, eu não vou conseguir ler e responder. Só que você conhece essas palavras, porque elas estão no nosso dia a dia. Você está estudando biologia, você vai ver a palavra que está aí. Você está estudando matemática, até história, você vai ver coisas bem relacionadas. E, e também para lembrar daquela dica, você chega no Enem, na primeira fase da FUVEST, em qualquer prova, na verdade, você vai no enunciado. Vamos ao enunciado agora. De acordo com o texto, a infecção por dengue, aí tem as continuações. Então, eu vou dar um tempinho para vocês lerem e então ir buscar a resposta no texto, ok? Eu vou cronometrar aqui e dar 3 minutos. Para ler. Calma aí, não, 3 é muito pouco, né? É, pronto. Eu Não, tá acho que bom. 5, vai, Kaique, por Ai, favor, Kaique, parece eu, hein? seu pupilo, é. Então é 5.
sem medo de errar, hein, gente? Se não souber falar, não sei, chutaria. Pode falar. Gente, tudo bem se chutar. E olha que engraçado a Fulvestre, ela coloca ali, F, não sei. Se você responder aquilo ali, você tem certeza que você errou. Então você chuta nas outras. Exatamente, que é que eu estava pensando isso. Eu falei, caramba, né? Eu acho que pelo menos de aí você dá uma tentada, né? Deu 5 minutos. Então vamos acompanhar as opções. De acordo com o texto, a infecção por dengue propaga-se quando mosquitos fêmeas picam seres humanos infectados e retransmitem a doença a outras pessoas. Gente, essa seria a correta. Tipo, acho que todo mundo aqui já viu aqueles programas do SUS sobre dengue, né? E é um conhecimento muito comum para todo mundo, porque aqui já teve algumas crises sanitárias e a dengue se espalhou muito. Então, você vê, a FUVEST deu essa questão de inglês, pensando no nosso dia a dia, ela foi dada. Porque a explicação a gente vê o tempo todo, no nosso bairro, no SUS, em anúncio no ônibus. E agora, mas tirando do texto, ela está aqui, ó, de mecanismo na quarta linha. Você percebe que é cognato. O mecanismo, dengue, a palavra é igual, infection, infecção, simple, é simples, você vê. É totalmente cognata essa frase. E as partes gramaticais que aparecem, elas são o básico do básico. O artigo de, que a Raquel falou, of, o verbo to be aqui, que é o is. Aí aqui, fala, o mecanismo é simples. Female, acho que essa é uma palavra popular também, que seria fêmea. Mosquitos. Bite humans. Esse verbo aqui a gente pode não conhecer, mas ele é o mord. E humans é humanos. Por quê? Because they need the protein found in your blood to produce eggs. Aqui, ó. Aí fala que é o que tem na resposta aí, só que não é o ponto central do texto. Que fala que eles precisam de nossas proteínas para produzir eggs, ovos. Cadê? Aí tem entre parênteses, male mosquitos do not bite, que é uma informação adicional, que mosquitos machos não mordem. Aí vem com a... Como que é o nome dessa frase do if? Condicional. A condicional. Isso. If the mosquito bites someone with dengue, and then, after the virus roughly ate, sabe? Aqui fala, se o mosquito morde alguém com dengue depois do vírus se replicar num período de 8 a 12 dias e morder outra pessoa, it passes dengue. Isso vai passar a dengue para outra pessoa. Então, nessa frase já explica. A dengue, o mosquito não tem dengue. Ele pega de humanos que tem e passa para outras. Essa seria a resposta. Que propaga-se quando mosquitos fêmeas picam seres humanos infectados e retransmitem a doenças a outras pessoas. Aí, olhando a opção B. Ela é até ambígua. É provocada por mosquitos infectados depois do acasalamento. Você vê essa frase e fala, quê? Porque ela fica estranha, ela fica ambígua. E você pensa, como assim? Depois que o mosquito acasala, ele vai passar o vírus magicamente, sabe? É aquelas opções que a prova dá já para você não usá-las. A C. Desenvolve-se por meio das fêmeas que transmitem o vírus para os machos num círculo vicioso que se repete periodicamente. Não, aí você vê o que aqui tá falando. Se ele morde alguém infectado, que é quase toda a frase cognata, tirando o verbo morder, ele passa o vírus para a próxima. Aí já exclui essa. E a D,
desenvolve-se no corpo humano após 12 dias. E quando fala aqui de desenvolver, fala no mosquito, não no humano. E é isso sobre essa questão. Você vê que ela é toda cognata e todo o vocabulário científico é bem comum pra gente, quer dizer, o inglês e o português. É isso mesmo. Vai para outra, Kaique? Sim. Peraí. Ah, é um quadrinho. Não mostra a Você não parte quer... Tá, você quer que eu mostre aqui em cima, né? Isso. É isso? Isso. Tá, só isso, Kaique, tá bom? É. Olha, esse texto é da segunda fase da FUVEST. Vocês viram como que a primeira questão foi da primeira fase, que é idêntica ao Enem. Esse não. A segunda fase da FUVEST já é dissertativa. Só que se você ver, é um texto pequeno. E lendo o enunciado, olha que legal. Baseando-se na tirinha cômica Mama Tax, responda em português ao que se pede. A gente passa da primeira fase da FUVEST e já fica super feliz, né? Pensa, mano, e se cair inglês na segunda? Sabe? Inglês da segunda. Só que é leitura, é compreensão, é só interpretação mesmo. Porque eles pedem, nesse caso pelo menos, tá ali evidenciando, responda em português. Então já tiram a pressão, tipo, eu não sei muito inglês, como que eu vou escrever um texto em inglês? Não, você vai escrever em português. Mostra as opções pro. Quer dizer, as perguntas inteiras? Olha. Só isso, são duas, né, Kaique? Isso. Peraí. Pronto. Novamente, você pega uma tirinha, você pode não saber inglês, mas você consegue prestar atenção na expressão facial, no que está em volta das personagens. Por exemplo, você vê que eles estão parados num carro e você consegue perceber isso pela placa que tem ali do lado, que ela continua nas 3 tirinhas. Quando vai dando zoom, ela continua o mesmo tamanho. Você percebe, o carro está parado. E lá atrás você vê um carro passando e depois já não tem mais. E então, você tem a primeira questão. A que se refere a pergunta feita no segundo quadro pela motorista à passageira? Justifique sua resposta. Aí, para responder essa primeira parte, você tem que olhar o primeiro e o segundo quadrinho. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem interpretar e eu volto a falar. Eu vou dar, como que é só um quadrinho, eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem e tentarem interpretar.
Voltando, a pergunta é: a que se refere a pergunta feita no segundo quadro pela motorista passageira? E para responder isso aqui, você tem que pensar, você tem que ler, entender o textinho, né? Ler ele. His new word for you, clubbing. The act of interrupting a conversation to look at your phone. Você vê vários cognatos: conversation, phone, que é celular, interrupting, que é parecido com interrompendo. New word pode não ser um cognato, mas são palavras famosas que a gente vive escutando e vendo. Aí você olha a expressão também que fica difícil de olhar, né, nesse caso, porque não é a prova na sua mão, tá projetando e pode estar um pouquinho longe. E a resposta da menina também é um cognato. Realmente? Really? Sabe, perguntando sério? E essa resposta, você olhando a pergunta aqui se refere à pergunta. What do you think of that? Quando fala de referir, você está falando daquele... Ai, meu Deus, that é o... O artigo, o pronome demonstrativo? Oi? O Isso, aquele é o pronome demonstrativo? isso, o pronome. A gente sempre usa o pronome para falar de referência. Então você olha, então, qual é o significado daquele pronome demonstrativo, that? Aqui ele se refere. Olhando pela expressão, você consegue ver que o carinha... Ai, gente, eu tô nervoso, desculpa. Se refere... se refere ao que ele explicou para ela, que é a nova palavra que ele falou, que é o ato de interromper uma conversa para olhar no fone. Como é dissertativo, lembre-se, é em português, então você escreve isso e justifique sua resposta. Aí você explica, o that se refere ao que ele disse ali, ó. Porque tá perguntando o que se refere e essa palavra é sobre referência. Quer adicionar alguma coisa, Pro? Sabe o que eu estou pensando, Kaique? Eu acho que é uma coisa importante quando a gente está... Porque aqui é exatamente o que a gente está fazendo aqui no Ubuntu com vocês, né? É inglês instrumental, não é tradução. Então, primeiro que vocês estão vendo que vocês estão escrevendo a resposta em português, né? E uma coisa importante, eu acho assim, responder o que perguntou. Então, eu responderia assim, ele se refere à expressão, a uma palavra nova. Pronto, a resposta foi dada, entendeu? E eu acho que tudo é muito... isso tudo que você falou é importante. Kaique, what do you think of that? Porque e outra, importante assim também, ele não quer a interpretação da história inteira, ele não quer ele falou, segundo quadro. Então, se refere a uma palavra que foi dita no primeiro quadro. Acabou, respondeu a pergunta, tá? Você quer que eu mostre a resposta, Kaique? Vou olhar Ainda não? agora. Tá bom. Christian falou que confundiu. O motorista é a pessoa maior ali, que eu não sei se eu falar à sua esquerda, não sei se você está vendo do mesmo jeito que eu, mas... Isso mesmo. O motorista é o de chapéuzão, né? Isso, é melhor falar isso. Aí você lembre-se também, quando você está olhando a tirinha, ela normalmente é cômica. Aí a segunda parte é totalmente sobre o quão cômica ela é, porque qual foi a resposta dada pela passageira à pergunta feita pela motorista no segundo quadro? Qual foi a ação assumida pela passageira na sequência de sua resposta? Você vê? O que você acha disso? O ato de interromper uma conversa para olhar no celular. Ela fala, it's rude. Rude é a mesma coisa que em português, que é rude, inconveniente. E você olha que já no terceiro quadrinho, o que ela faz? Ela fala, hang on, just let me check this update. Novamente, olha os cognatos. Check, a gente sempre fala checar. Update, a gente vê esse tempo todo que é uma nova atualização, uma coisa que apareceu.
Então, ela tá no meio da conversa, fala que é rude, para a conversa para usar o celular e volta pro celular. Fala, espera aí, Exatamente. vou voltar pro celular. Então, a Não, e resposta... eu acho legal também, né, Kaique, porque aqui o problema que você de saber o que não saber o que é fubbing, não tem porque ele está explicando, né? Ele está Uhum, dando para você a resposta. Ele está falando, ó, tem uma palavra nova que é fubbing e é isto. E é tudo com cognato, né? Então, o problema que poderia ter de vocabulário foi dissipado porque ele falou o que é essa palavra que a gente não sabia, né? Pode uhum. falar, Kaique. Pode descer agora. Pode? Então, vamos lá. Uhum. Aí, essas foram anotações que eu coloquei sobre esse quadrinho, e ali onde eu coloquei, é muito importante analisar todo o quadrinho, eu não anotei, mas, tipo, é importante lembrar que o quadrinho, ele é cômico. Então, você pega a prova, Exatamente. você entende do que o texto, ele já tem uma... Ele reproduz... Como que é? Como se diz? Ele mostra o que ele quer, sabe? O texto científico, ele tá explicando alguma coisa. O quadrinho, ele vai fazer alguém rir. A Charge também, sabe? O... Isso é importante mesmo. Não deixa de ser, né, Kaique? O que você está querendo dizer é que se ele está me falando que é uma tirinha cômica, ele já está orientando a interpretação. Você não vai poder interpretar uma tirinha cômica como uma coisa séria. É Uhum. cômico, né? Então, ele meio que orienta já, isso ajuda bastante. Que nem aquele lá do óleo, lá que ele falou, é um anúncio publicitário. Então, essas dicas que o examinador dá são importantes, né? Uhum. Mas, Era isso. Que são essas é duas. isso mesmo. O Kaique, eu gostei disso aqui, gente. Ó, eu até fui procurar no meu dicionário enquanto você estava falando. Este fubbing é a junção do snubbing com o phone, ficou fubbing. Mas já está no dicionário, a palavra já existe, tá? Uhum. Isso. Aí, legal aqui que você pôs, ó, note. Note que para responder a pergunta A, você tem que entender os dois primeiros. E a palavra that. E no B, você tem que entender o quadrinho todo. Ok. Juliana, querida, peraí, deixa eu stop share aqui e voltar. Pronto. Gente, não vou mostrar meu rostinho pra vocês agora, que meu celular tá 4%. Mas acho que é isso. Acho que se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar no chat também. Mas da minha parte, eu queria agradecer muito vocês pela presença hoje. E é como a Raquel mesmo falou, né? O sonho de vocês também é o nosso sonho. Então, vocês são inspiração, assim, para nós que estamos aqui. E é isso. Muito obrigada. Thank you. É isso E mesmo, thank you. qualquer coisa, podem entrar em contato conosco. Já criei o grupo, vamos conseguir disponibilizar nos grupos dos polos. E é isso. Uhum. Gente, pode entrar no grupo de boa e pedir ajuda. Não é incômodo, lembre. Eu sou porque nós somos. Se é o sonho de vocês, a gente vai fazer o máximo e não vai se sentir incomodado, tipo, muito trabalho. Não, a gente não tá aqui, tipo, considerando isso o trabalho. Isso é uma coisa legal de se fazer. Tem aulas que são totalmente de trabalho, mas grande parte delas você gosta delas. Então, se vocês precisarem de ajuda, pode chamar, não vai ser um incômodo nenhum. Gostei dessas palavras, Kaique, é isso mesmo. No fundo, para mim, assim, tudo, a cada vez que eu estou aqui dando aula, eu acabo me divertindo, vocês estão percebendo que eu me divirto muito, né? Então, e é isso mesmo. E às vezes é assim, a Raquel falou essa questão dos 10 minutos, às vezes tem uma coisa incomodando, vocês mandam uma pergunta, em 1 segundo a gente responde, vai resolver uma questão e vocês vão continuar estudando. Então, mande mesmo, é para isso mesmo que a gente está aqui. Adriana, você é a Adriana, a nossa Adriana? Adriana Santana, é? É sim, Pro. É a própria? Ah, então tá. Sim.
Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Muito obrigada, gente. Vai estar disponível, tá bom? Todo esse conteúdo, até as dicas da Raquel que ela passou, vão estar no Drive. Então, gente, bye bye. Então, vou escrever aqui em inglês, né? Para a gente fechar a aula com chave de ouro. Bye bye, gente. Até a próxima, hein? Farewell. Bye bye, farewell. So long. Tchau. Tchau, tchau, gente.